Fala pro Ferreirinha que a camisa tá aqui, fala que nós tá torcendo pra ele fazer os 10 gols e que eu vou entrar de tanga e que Deus abençoe ele, que ele tá fora do próximo jogo e tomou o terceiro cartão amarelo. Ufa. Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Fluminense. O excelente resultado do São Paulo, mais 3 pontos, tricolor, que agora está a 6 pontos do G4. Uma sequência de 3 jogos ali, 9 pontos conquistados dessas últimas 3 partidas. Uma fase que o time vem vivendo agora com o Zubeldia. Deixar os créditos aqui na descrição, apito final, Grupo Bandeirantes e também Mesa Redonda, TV Gazeta. Você que está chegando por aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Ferreirinha, desgraçado Ferreirinha. Aí ele vem, né? Ô, Ferreirinha. Fala pro Ferreirinha que a camisa tá aqui, fala que nós tá torcendo pra ele fazer os 10 gols e que eu vou entrar de tanga e que Deus abençoe ele, que ele tá fora do próximo jogo e tomou o terceiro cartão amarelo. Ufa. Fala, Ferreirinha, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. A gente está ao vivo no apito final com o craque Neto. A gente comentou, já deu para entender um pouco o tom dessa pergunta que eu vou te fazer. Ele comentou que você entregou uma camiseta, ele recebeu muito feliz. A gente sabe que, acho que São Paulino, corintiano, acho que todos os torcedores estão torcendo para pelo menos você marcar 10 até o final do ano. Caso isso aconteça, Ferreirinha, eu queria saber se você pudesse escolher o modelinho e a cor da tanga, qual seria, meu parceiro? Um abraço pro Neto aí, a gente já se falou. Eu vou deixar ele escolher, né? Aí é com ele que lançou o desafio aí, ele que escolha lá, ele use. Bem, boa noite. Fala um pouquinho desse novo São Paulo, né? Um São Paulo completamente diferente nos últimos 4 jogos para o São Paulo antes da parada. O que é que mudou? O que o Crespo trouxe de diferente para esse time? É difícil falar a diferença, né? Porque se você fala, parece que você está falando mal do professor Zubeldia que estava aqui, que nos ajudou bastante, né? Mas eu acho que é isso, acho que quando muda o treinador, muda muita coisa. Quem não estava jogando vê uma oportunidade de começar a jogar, foi o que aconteceu. Teve muitas mudanças no time, não só tática, como de postura também. E é isso, acho que todo mundo quer ajudar, todo mundo tá vendo que dá para jogar. Então acho que é isso. Para você, o que mudou? Porque hoje a gente viu aí com 2 atacantes, você deixa a ponta e vai jogar mais quase centralizado ali. Você conseguiu fazer um gol até estando na área. Você acha que isso é mais fácil, mais difícil para você? Está se adaptando? Como é que você analisa? Para mim é uma posição nova, né? Como eu falei, eu costumo jogar mais pelas pontas. Estou me adaptando. Falei, como eu estou voltando de lesão também, esse início é um pouco mais complicado, né? Até pegar ritmo de jogo. Mas eu estou ali para ajudar a posição que o professor precisar. Vou tentar sempre dar meu melhor. Ferreirinha, a gente sempre fala de times que brigam para não cair, que brigam pela Libertadores, pelo título. Hoje você vê o São Paulo brigando pelo quê no Brasileirão? Cara, como eu falei, a posição que a gente estava não era a realidade de São Paulo, né? A gente tem que sempre mirar para ser campeão. Então a gente vai mirar sempre o primeiro lugar, não dá para ficar pensando na tabela na parte de baixo. São Paulo é muito grande para isso e eu acho que esses últimos jogos aí a gente tem demonstrado isso. Você falou sobre mudança de postura, mas assim, até detalhando um pouco isso, o que é essa mudança de postura que houve nessa troca de treinador? Não, para não ser mal interpretado, não quis dizer modo de postura dos jogadores. Eu quis dizer assim, a questão do esquema tático mesmo e dos jogadores. Futebol é assim, quando você não está tendo muita oportunidade, você não está jogando, às vezes você desanima um pouco, né? Principalmente quem não estava jogando. E quando vem um novo treinador, é uma nova vida, eu acho, para o atleta, né? Pô, agora eu vou mostrar, agora eu vou dar a vida. Então acho que é isso. E o elenco tá muito fechado, tá todo mundo querendo um lugar no time. Ferreira, depois da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, vem a maratona de novo, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O Crespo falou ali há pouco que deve mexer um pouquinho no time para o jogo contra o Atlético Paranaense. Como tem sido esse trabalho com vocês no dia a dia, pensando também em dosar um pouco de energia, as 3 competições, além do Brasileirão, como tem sido esse trabalho com vocês internamente? Cara, é difícil, eu acho que ninguém quer ficar sem jogar, não. Como eu falei, o time tá numa crescente, todo mundo quer vaga nesse time. Eu acho que se ele perguntar, todo mundo vai falar que quer jogar. Queria saber se você tem uma meta. O Neto traçou uma meta de gols para você, mas você, pessoalmente, você tem uma meta? Agora você está jogando mais perto do gol, até isso pode facilitar?
Como eu falei, se eu falar que eu entro, começa a temporada falando, vou fazer 10 gols, fazer 11 gols, eu tô mentindo. Eu quero fazer sempre o maior número de gols possíveis, como eu falei em toda entrevista. E sempre buscando ajudar o São Paulo, não é porque o Neto falou que eu vou fazer 10 gols, não. Sempre, todo jogo eu entro querendo fazer gol, então o máximo que puder fazer eu vou fazer sim. Mas você não vai por tanguinha, 7 de metro. Não, eu com o Neto. 10 dá pra fazer? Estamos trabalhando para isso. É isso aí, senhoras e senhores. Você viu que a tanguinha virou pauta aqui na nossa troca de ideia com o Ferreirinha, né? Os gols ele promete, viu? Agora aí já é com você, já é por sua conta. Como é que vai ser essa tanguinha? Fala pro Pedro Ramiro sair daí. Fala pro Pedro Ramiro sair daí. Chama ele aí. Ele tá na Record ao vivo. Neto mandou primeiro para você sair, depois não, chama o Ramiro. Chama o Ramiro. Não, ele falou para você dar. Você que Que fase que ele tá, hein? Um beijo pro Craquinete, saudades. Que fase que ele tá. Um abraço pra todo mundo do apito final. Bonito estúdio novo, hein? Tá demais. Que fase, que momento. Que momento. Agora é na Rede Record, Craquinete. Vambora. Brilhou muito na rádio, Craquinete. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Stefano. É o seguinte, ó. A gente tem muita coisa legal. Qual a ideia de um time que contratou Lucas, Oscar, Calheri? Aí quem que tá fazendo gols? Né, Godoy? Ferreirinha Silva, e o Luciano e André Silva. Isso é elenco também, né? Sim, mas esses jogadores fortalecem o grupo, aumenta a competitividade. Verdade. E outra coisa interessante também, a experiência internacional acrescenta, serve para melhorar e não para piorar, para melhorar. Aí vem os problemas de lesões. O pessoal que não tem lesão vai substituir, sabendo que a exigência será maior. Então, esse substituto precisa estar bem preparado para dar conta do recado. Isso estava acontecendo com outro treinador? Não, mas o problema era o treinador. Exatamente. E o Ferreirinha deixou bem claro, muda o treinador, movimenta todo mundo. E todo mundo tem chance. Aliás, o grupo de insatisfeitos... Era muito maior. Não, é sempre maior. É sempre maior, verdade. Porque quem é titular é um grupo menor. Quem é mais aproveitado é um grupo menor. E o Crespo soube mobilizar isso, soube fazer isso. E o resultado está acontecendo dentro do campo. Marília, essa pergunta é igual, mas ao mesmo tempo, e voltando Lucas, Oscar, e seria importante para o São Paulo até o final do ano. O que pensar disso também, a pergunta é igual. Eu acho que o Crespo, ele chegou há um mês e ele já pegou a situação do jeito que ele estava, tirando o Oscar, que voltou e já se machucou. Então, ele pegou, entre aspas, esse problema para depois. Ele assume, dizendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que vai ser isso que ele vai fazer, lembrando que na outra passagem o importante foram as Copas. Com esses pontos que ele consegue rapidamente somar no campeonato, as 3 vitórias consecutivas faz o São Paulo, não é nem subir, se catapultar na tabela, ele olha para esse meio de semana agora contra o Atlético Paranaense, podendo disputar a Copa do Brasil com outros olhos. Pode olhar para daqui a 15 dias as oitavas de final da Libertadores com outros olhos. Eu não acho que o São Paulo tem elenco e tenha fôlego até o dia 21 de dezembro, lembrando que o campeonato termina no dia 21 de dezembro, de com esse elenco disputar as 3 frentes. Mais fácil para esse time do São Paulo, estando numa situação confortável no Campeonato Brasileiro, disputar as Copas. E, por acaso, na Copa do Brasil, por exemplo, a eliminatória ela é muito acessível. E o São Paulo na Libertadores tem camisa, né? E o São Paulo na Libertadores teve a segunda melhor campanha e vai decidir em casa também em oitavas acessíveis. É verdade que o lado do São Paulo, do Palmeiras, do Botafogo é o lado mais pesado, do River, é o lado mais pesado do mata-mata da Libertadores. Mas agora, mais confortável no Campeonato Brasileiro, o Kessal estava me mostrando que os próximos jogos do São Paulo pega o Inter na semana que vem. O Inter está perdendo para o Vasco. Está perdendo para o Vasco e também tem a questão de jogos sequenciais e Libertadores. O Inter vai ter o Flamengo na Libertadores depois. Esporte e Vitória. Esporte e Vitória. Então o São Paulo pode tem a fazer chance... 9 pontos. Pode. Fica numa situação ainda mais confortável e pode aí olhar já começa a virar G4. E pode olhar para as Copas como prioridade agora, mudando o que o Crespo falou na sua apresentação. Você que tá... Pode falar, Kessal. Netão, em cima disso que você falou, que eu acho que é legal. Se você deixar fazer pergunta, eu vou gostar, porque não, você já fez, não, você manda no programa, eu sou apenas seu fiel escudeiro. Então, a gente tem que contextualizar o negócio. O Lucas Moura, ele se machucou e o Calheri também, mas assim, eles nunca
pelo menos na minha visão, eles nunca fizeram um corpo mole. Não. O problema dos caras é... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o Lucas Moura até estourou de tanto que ele tentou fazer sem estar capacitado fisicamente para fazer tudo o que ele fez. Ou quis jogar machucado, né? Ou quis jogar machucado. E, bom, quantas vezes você não jogou machucado? Várias vezes. É isso, cara, né? Porque o cara não quer perder a chance de ajudar, principalmente o time. E a gente entende isso. Agora, a necessidade abre um monte de possibilidades boas para o time. Aí é um André Silva que entra, é um Ferreirinha que agora está voltando. Foi artilheiro do time. É o Marcos Antônio, é o Luciano que joga numa posição o André Silva fez 2 gols. É isso, meu irmão. Então, basicamente é isso. Agora, se puder um dia voltar com o Lucas Moura ainda nesse campeonato, ele vai ser muito valioso para o São Paulo. Então vamos lá, para você que está ligado aqui na apito final, daqui a pouco tem... Técnico Hernan Crespo, e veja só, 5 jogos sob o comando do Crespo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não quero ficar muito preso a números. Quero ficar preso naquilo que eu tenho visto. Um São Paulo com um comportamento diferente, posicionamento diferente de alguns jogadores, sem tempo para treinar, e um São Paulo que tem sido muito mais proativo. Eu começo com o Miller falando do jogo e a pergunta fica extensiva a vocês. O que mudou em tão pouco tempo, em 5 jogos, da saída do Zubeldia à chegada do Crespo? O São Paulo deu um salto na tabela. Se falava em preocupação de rebaixamento, o São Paulo deu um salto na tabela. Eu começo com o Miller e eu quero saber de vocês aí sobre jogo e também sobre essa mudança na troca de treinadores. Miller. Sempre quando um treinador vem, muda o treinador, dá um novo ânimo pro grupo, né? Principalmente aqueles jogadores que não vêm jogando, né? O Crespo, bem verdade que ele está jogando com um time limitado, né? Não tem lateral direito, para ter uma ideia. Então acho que mesmo diante dessa falta de lateral direito, o time tem suprido, né, as suas necessidades com vitórias, com boas apresentações. O São Paulo jogou bem lá em Caxias, jogou bem hoje, né? Hoje o time do Fluminense estava morto. O São Paulo controlou o jogo do começo ao fim. Então, claro que no 2-1 o Fluminense deu uma apertada, mas nada de que trouxesse perigo para o gol do Rafael. Acho que o São Paulo mais uma vez convenceu com uma boa apresentação, uma grande vitória. Independente do adversário, acho que esses pontos, essas vitórias em casa principalmente, faz muita diferença lá na frente. Capri, dá para explicar essa mudança assim tão drástica? Para mim ela parece drástica no primeiro momento. Tem esse aspecto que o Miller coloca, e que a gente sabe na troca de treinador, uma motivação, alguém buscando espaço, mas é um São Paulo diferente. Mas acho que tem um nome nesse São Paulo que está fazendo a diferença, que é o Luciano. O Luciano é um cara que precisa de confiança para jogar bola. Eu gosto muito do Luciano, acho que ele é um jogador muito útil, ele é um jogador de qualidade. E o Luciano com confiança, ele rende para o São Paulo. E o Luciano, com a chegada do Crespo, voltou a ter confiança e voltou a ajudar a conduzir o time até essa coisa proativa que você citou. São Paulo era um time que não fazia gols, era um time que tinha dificuldade de ataque. Hoje, a gente vê o São Paulo mais próximo do gol, um time que arrisca mais, que chuta mais. E isso passa muito pelo Luciano. E para mim uma outra coisa importante que aconteceu, foi ruim para o Oscar, mas bom para o São Paulo. Quando o Oscar sai machucado no jogo contra o Corinthians e o Alisson entra no time, o Alisson é um jogador que dá mais sustentação para o meio de campo. Mais dinâmico. É mais dinâmico, faz o Luciano jogar mais bola também. Então a lesão do Oscar foi boa para o São Paulo e a entrada do Alisson também. Então, eu vejo que essa confiança que o time tem hoje passa por essa mudança do Alisson, a entrada no lugar do Oscar e principalmente o Luciano ser o motor desse time. Eu na realidade, pensei que você ia falar que o nome que daria era o treinador, o Crespo. Até porque quando o Zubeldia saiu, eu falei, o Zubeldia não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. Quando o Zubeldia estava, o último jogo dele, Pablo Maia jogou mal, Alisson jogou mal. Eu falei, como que ele vai tirar desses jogadores ainda? Aí mudou na hora certa. Mudou na hora certa, no tempo certo, deu tempo para o Crespo fazer um treinamento, conhecer os jogadores. E foi o Crespo que deu a motivação para o Luciano. Porque se fosse Paulo, Paulo, desculpa, mais que motivação, semana passada você estava com o Bahia lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe a sonora do Crespo, ainda contra o Bragantino, o Miller vai se lembrar, perguntado sobre o Luciano, o Crespo, ainda logo no início contra o Bragantino, falou, o Luciano tem que jogar mais à frente.
O Luciano não é jogador de meio, na visão dele. Ele empurra, depois do Bragantino, o que acontece? O Crespo empurra o Luciano à frente, 2-0 em cima do Corinthians, 2 gols de quem? De Luciano. E o próprio Luciano menciona que ele é um jogador de frente, que ele não é um Ele meia. falou abertamente isso na coletiva. Mesmo, se coloca... Ele ainda falou, se o técnico pede pra fazer outra coisa, eu sou obrigado a fazer. Mas todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar. A importância do treinador, Capiotti, nesse momento. Sim. Se o treinador não tirar algo do atleta, olha o Wendel. Até outro dia ninguém queria o Wendel. Esses últimos 2 jogos do Wendel aí foi jogos e criou moral. Já entra hoje agitando, corrigindo os companheiros. É um jogador de 30 e poucos anos. Bobadilha também cresceu. Bobadilha jogando. O Marco Antônio, né? O Marcos Antônio foi um dos melhores. O Marco Antônio, pra mim, é o novo Mineiro. Foi um dos melhores hoje. Lembra muito o Mineiro no estilo dele de jogo, né? Muito bom. E ele dá passes, ele cruza. Hoje o gol do Ferreirinha de cabeça foi cruzamento dele. Quer dizer, é um jogador. Eu acho que a organização do meio campo é o grande segredo do Crespo. Eu acho que é legal, ele mexeu no Luciano, mas a organização do meio campo, para mim, Garrafa, foi o ponto principal. Não sei o que o Miller acha, mas como a gente conversa, o meio campo firme, forte, bem postado, é outra coisa, é o cérebro do time, né? É o cérebro do jogo. É dali que vai sair os melhores lances ou os piores. E esse meio campo que ele forma com Bobadilha, o Marcos Antônio e Alisson, é o meio campo quase perfeito. E você tem ainda o Lucas para entrar nesse time. Dá uma possibilidade de aumento de potencial. Agora, hoje o Renato reclamou sobre calendário, Abel reclamou de calendário, Dorival reclamou de calendário. O Renato, inclusive, não veio com a força máxima, deixou alguns jogadores no banco, porque não dá para jogar quarta, domingo, né? E mas o Crespo veio com o que tinha de melhor. E aí, se você não tem tempo para treinar, eu acho que o papel do treinador é importante você enxergar mesmo sem treinamento, já que é a realidade. Ele olhou e falou, esse cara não é para jogar aqui. Filho, você é para jogar aqui. E isso faz parte do treinador. Meu time com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ele estabeleceu 3 zagueiros no São Paulo e acabou. Meteu lá o jogador até virou o pescoço. Mas assim. Ele meteu lá o Fergarese, o Arboleda. Você gosta de 3 zagueiros, né, jogador? Não, mas veja bem, como o Chico falou, ele reforçou o meio-campo com a saída do Oscar e a má atuação, a má fase do Pablo Maia depois da contusão, ele não voltou bem, né? O que o Crespo fez? Ele deu moral pro Marco Antônio, deu moral pro Bobadilha e deu moral pro Alisson. Então esses 3 jogadores, eles são mais dinâmicos, né? Acho que o jogo deles é mais acelerado do que o Oscar. O Oscar cadencia o jogo, aí mata o time. Então quando um meio campo reforçado, refresca para a defesa. Os jogadores recebem a bola que é mascada, mesclada, né? Eu acho que o meio campo do São Paulo hoje, né, é esse meio campo que o Crespo estabeleceu. Ele viu que o Pablo Maia estava meia boca, ele viu que o Oscar só toca a bola para trás. Ele falou, o que é isso? Se eu colocar o Marco Antônio aqui, dar moral para ele vai crescer. Com o Zubeldia, o Marco Antônio não jogava. Bobadilha tão pouco. Quer dizer, então acho que este é o mérito do treinador, de dar moral para certos jogadores que não vinham jogando e esses jogadores estão correspondendo. Isso, quem ganha é o time. E outra coisa, né? Você joga com... Todo mundo poderia esperar o Luciano e o André jogando. E o André Silva jogando. Não, ele coloca o Ferreirinha, que é um jogador de mais velocidade. E tira a referência. Entendeu? Então tira esse jogador que é mais lento, que faz pivô, time mais coloca um jogador de velocidade e dá sustentabilidade. Mas é um confronto, né? Por isso que o Crespo é inteligente. Um jogador, um goleador, que eu vou confrontar. O lateral do Fluminense, ele só joga com a bola no pé. Sim. Eu coloco o Ferreirinha ali, que no mano a mano é bom, por isso que o Ferreirinha... O Fluminense teve dificuldade, porque o Ferreirinha no mano a mano, ele sempre sobressaiu sobre o lateral direito do Fluminense. E queria ressaltar um outro jogador aqui do São Paulo também, viu, Garrafa? O Arboleda. Esse rapaz é impressionante. Igual que ele fez, hein? E ele não é craque, mas ele é um cara extremamente regular e eficiente. É isso que os times precisam, né? De um cara como o Arboleda. Confiável. Dificilmente você vê o Arboleda fazer uma bobagem. Ele vai completar 10 anos de São Paulo. É impressionante a qualidade dele, a regularidade.
e a tranquilidade que ele dá para a defesa do São Paulo. E não só a defesa, hoje foi na rede. Coloca aí, Chile, por gentileza, o primeiro gol. Se o Luciano não foi na rede hoje, ele teve participação ativa. Inclusive, os gols, já no meio de semana e hoje, o São Paulo tem feito gols com bola trabalhada. Olha só o gol, como é que sai. Eu quero avaliação aí, Miller. Fala pra gente desse lance aí. O Arboleda aparecendo, soberano lá. Foi a retomada de uma bola, né? O Arboleda já estava lá por conta do escanteio. E aí o Luciano dá a cavadinha, né? Perfeita na cabeça do Arboleda. É o pé bom dele, né? Deu uma de Arboleda chulapa. Exatamente. Ali ele é fatal. Subiu, hein? Exatamente. Subiu muito, hein? Ele é alto, sobe bem de cabeça. Né? O lateral do Fluminense é 1,5 m. Subiu a lá Cristiano Ronaldo. O fato de ter 3 zagueiros dá liberdade para o Arboleda aparecer na frente. Não era um lance de bola parada. É um lance que o time está indo ao ataque. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Ele dá a cavadinha, cara. Tinha um treinador, e o Miller teve também, o Cilinho, ele falava assim: quantas cabeças tem em cima e quantas pernas tem embaixo? E o que é mais fácil? Né? Então é mais fácil por cima. Então ele dá a cavadinha, o Arboleda chega inteiro na bola. Então ele dá uma cabeçada e dá um tiro, olha lá. Olha como ele chega inteiro na bola. E o Guga... Ele tá parado, né? Ele nem precisa subir, até porque... também, esse jogador a comparação entre o Guga e o Arboleda de cabeça é desproporcional. É uma criança e uma... Agora, vocês falaram de confiança, e aí tem um pênalti a favor do São Paulo. O Luciano, com confiança, pega a bola e não faz. Antes da batida do Luciano... É isso, torcedor tricolor, pessoal, aí falando sobre a vitória do São Paulo, a repercussão. O Ferreirinha dando aquela provocada também no Neto. O Neto que fez aquela aposta ali, falando que se o Ferreirinha chegasse a 10 gols na temporada, ele ia vestir uma tanga, né? E agora o Ferreirinha, né, já está com 6 gols. Faltam apenas 4 gols para chegar a essa marca aí que o Neto colocou, essa marca, né, que o Neto colocou, de 10 gols. E o Neto está levando também ali na zoeira, né? Falou que se o Ferreirinha chegar aí a marca de 10 gols, ele vai cumprir ali a promessa que fez, vai vestir a tanga. E o torcedor São Paulino está aí na expectativa, né? Não só o torcedor São Paulino, mas vários torcedores aí de outros times estão também na expectativa para que o Ferreirinha chegue a essa marca de 10 gols. Ontem ele foi importante ali na vitória, e assim como já foi importante também no jogo anterior contra o Juventude, ele que fez o gol, a jogada do gol do Luciano, ontem marcando gol, participando também dos outros lances ali, um jogador muito importante. O Luciano não marcou o gol ontem, mas foi importante também ali na partida. O Luciano acabou errando um pênalti. São Paulo podia ter vencido com um placar ainda maior, mas foi uma vitória muito importante do São Paulo, né? Mais 3 pontos, e agora o Tricolor está ali na parte de cima, já figura ali entre os 10 primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro. Está a 6 pontos ali do G4, né? Está ali na 8ª colocação, e aguardar a sequência dos próximos jogos. No meio da semana já tem a primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Final de semana tem Brasileiro. São Paulo joga em casa novamente no Brasileiro na próxima rodada. Mas foi uma vitória muito importante do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem também a Libertadores, passando essa semana que vem, na próxima já tem Libertadores. O São Paulo joga no domingo contra o Internacional, esse jogo que vai ser no Beira-Rio, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil contra o Internacional, mas antes tem Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Tricolor vem numa fase muito boa, conquistando resultados importantes nessas últimas partidas. É torcer para que continue assim, né? O Crespo mudou o time, mudou aí totalmente. O time está jogando um bom futebol, e agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, se inscreva no canal se não é inscrito, valeu e até o próximo vídeo.